Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, as quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de touros, bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador de nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Também o verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purifiquem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez por todas, se oferecido uma vez por todas, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez e rendemos as nossas vidas a Ti e pedimos
o Senhor nos ajude a compreender das coisas do Senhor nos assuntos que vamos tratar no dia de hoje. Pedimos a Tua bênção e a Tua guarda sobre nós. O Senhor é aquele que fala aos nossos corações. E nós queremos confiar esse tempo na Tua presença, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Está por trás desse tema que nós temos aqui diante de nós e que acabamos de ler. Desde o capítulo 8, o autor aos Hebreus vai mostrar a superioridade de Cristo, numa superior aliança, baseado em superiores promessas, com um superior sacerdote e superiores sacrifícios. E como um único sacrifício, o sacrifício do Filho de Deus, naquela cruz, foi capaz de superar todos os sacrifícios que eram feitos dia após dia em toda a dispensação do Antigo Testamento. É interessante notar, irmãos, que já no capítulo 8, nós vamos ver que o tabernáculo que foi erigido no deserto, ele teria que ser feito minuciosamente, segundo o modelo que Moisés havia recebido no monte. Então, as coisas terrenas, elas eram espelho, figura das coisas celestiais. E os sacrifícios também terrenos, eles representariam um sacrifício que seria feito de uma vez por todas por Cristo Jesus. Por isso, no capítulo 8, verso 4, diz assim: se o Senhor Jesus estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Então, o tema é o tabernáculo de Moisés, e como ele, o templo, todos aqueles ambientes que Deus determinou para eles, onde eles deviam oferecer sacrifício, eram figura e sombra das coisas celestes. E o texto diz assim: assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, Deus disse a Moisés: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então não precisava Moisés ter nenhuma ideia espetacular, não precisava Moisés usar da sua criatividade para nada, porque tudo o que ele deveria fazer naquele lugar era aquilo que Deus tinha estabelecido no monte. E dentro desse tabernáculo terrestre, irmãos, havia preceitos do serviço sagrado, ou seja, todas aquelas ofertas que deviam ser oferecidas a Deus em favor dos homens. E todas elas eram oferecidas pelos sacerdotes. Nós encontramos essas ofertas lá no livro de Levítico. Eu sei que os irmãos muitas vezes lê o livro de Levítico e parece que nós estamos tratando de um matadouro, não é verdade? Corta o animal para cá, corta em 4 partes, coloca um pouco de sangue em tal lugar, a gordura vai em tal lugar, um pedaço da carne para tal lugar. Mas se nós pudéssemos entender a pedagogia divina, nós íamos ver que Deus está usando uma maneira de nos ensinar e de nós vermos a riqueza do sacrifício do seu Filho Jesus em todos os seus detalhes, como se fosse um tapete com muitas camadas e que você precisa de cada uma delas para perceber a complexidade daquela obra-prima, como se tivesse um entrelaçar de fios que completam um desenho perfeito. E assim são as ofertas de holocausto, as ofertas pacíficas, as ofertas pelo pecado que nós encontramos em Levítico, todas aquelas ofertas. E entre elas, tem uma que nós acabamos de ler aqui no livro de Hebreus, que é quando o sumo sacerdote, sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Esse dia é chamado dia da expiação.
Nós lemos ele lá em Levítico capítulo 16. Aliás, os judeus, eles ainda celebram esse dia até hoje. É o chamado por eles de Yom Kippur. Hoje é chamado de o dia do arrependimento, o dia do jejum, o dia do sacerdote, o dia do sumo sacerdote, porque nesse dia o sacerdote tinha preeminência. Ele que executava todas as atividades que aconteciam no templo. E é bem interessante porque o autor de Hebreus toma essa lição para nos mostrar que Cristo, nosso sumo sacerdote, ofereceu de uma vez por todas um único sacrifício pelos pecados para tirar de uma vez por todas os pecados. E o autor de Hebreus, ele usa algumas expressões muito interessantes com respeito a isso. Primeiro, ele já diz o seguinte, no capítulo 8, verso 13, que se existia, então, da parte de Deus uma nova aliança, aquela primeira aliança se torna antiquada, e aquilo que se torna antiquado, diz o texto, está prestes a desaparecer. Depois ele repete isso no capítulo 9, verso 10. As coisas que aconteciam conforme a lei eram ordenanças baseadas na carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas oblações impostas até o tempo oportuno da reforma. E qual que é o tempo? O tempo é esse aqui, irmãos, capítulo 9, verso 26. Mas agora, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas o Senhor Jesus para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E é bem importante que nós entendamos isso. E se os irmãos puderem abrir lá no capítulo 16 de Levítico. Irmãos, se nós pudéssemos fazer pegássemos uma calculadora e julgássemos os 15 sacrifícios que normalmente aconteciam diariamente, somássemos eles por todos os dias do ano e todos os milhares de anos, e tivéssemos o resultado de quantos cordeiros, quantos novilhos, quantos bodes foram mortos, alguns aos milhares de uma única vez, e como eles estavam familiarizados com essas figuras, nós íamos entender como a mensagem de João, no capítulo 1 do seu Evangelho, verso 29, foi importante para aquele povo, quando João olhou para o Messias e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para nós, o que é só uma frase, para eles era a esperança milenar, a esperança da promessa de milênios, estava se cumprindo diante dos seus olhos. Por isso que Simeão pôde olhar para aquele menino e dizer que o Senhor podia dispensá-lo em paz, fazê-lo descansar em paz, porque os olhos dele haviam visto a salvação de Deus. Porque era o tempo esperado, irmãos. E é desse tempo que nós fazemos parte, por pura misericórdia de Deus, né? O momento em que o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, ele veio, como diz o texto, ao se cumprirem os tempos, ou como nós lemos em Gálatas 4:4, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, Deus enviou o Verbo encarnado, o próprio Deus tomou sobre si carne humana para, por sua morte, aniquilar aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, e levar sobre os seus lombos os nossos pecados, como era prefigurado nesse dia aqui. Como era prefigurado pelo sacrifício do holocausto, pelo sacrifício da manhã, pelo sacrifício da tarde, pelas ofertas de manjares, todas essas ofertas, e também esse dia especial. O autor dos Hebreus fala que os sacerdotes, os filhos de Arão, entravam todos os dias no templo, mas no Santo dos Santos, só uma vez por ano, só o sumo sacerdote, não sem sangue. E isso tudo acontecia durante milênios para nos exemplificar, diz o Espírito Santo, que o caminho do Santo dos Santos ainda não havia se manifestado naquele tempo.
enquanto aquele tabernáculo continuava erguido. E também nos mostra que aquelas purificações não eram capazes de limpar a consciência. E diz o texto mais para frente que eram simplesmente recordação de pecados. E eram purificações que diziam respeito somente à carne, como nós vamos ver. Mas veja como eles levavam isso tão a sério, irmãos, como isso fala tanto para nós. Levítico capítulo 16. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão, que não entres no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Os irmãos sabem que os 2 filhos de Arão que morreram eram Nadab e Abiú. Está lá no capítulo 10 de Levítico. No capítulo 9, verso 24, a Bíblia diz o seguinte: eis que saindo um fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o seu rosto. Então o Senhor acendeu aquela fornalha. O Senhor mesmo, da sua parte, enviou fogo sobre o altar. E o texto diz no capítulo 10, verso 1, que Nadab e Abiú pegaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, capítulo 10, verso 1, trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se achegam, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Depois nós temos algumas instruções com respeito a como eles deviam se apresentar diante de Deus. Nem mesmo poderiam estar bebendo bebida forte, não é? Porque o texto diz o seguinte, que eles deveriam ser puros diante de Deus. Verso 9 diz, verso 8, falou o Senhor a Arão dizendo: vinho e bebida forte tu e os teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo é isso entre todas as gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o ímpio e o imundo, e para ensinardes os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Este é o acontecido que está descrito no primeiro versículo do capítulo 16. Deus falou a Moisés, para ele falar a Arão o que, irmãos? Em que momento? Depois que morreram seus 2 filhos. E o que ele disse? Que não pode se apresentar diante do Senhor de qualquer jeito, né? E o Senhor disse claramente que mostraria a sua santidade em todo aquele que se apresentasse diante dele e a sua glória. É interessante que em Nadab e Abiú, a santidade e a glória do Senhor se apresentaram em forma de juízo, os consumindo. Por conta da pureza e da santidade do Senhor, não pode o homem chegar diante dele de qualquer jeito. Não pode se apresentar diante de Deus sem sangue. Não pode se apresentar diante de Deus pelos seus próprios méritos. Sempre deve haver um substituto que expie os seus pecados, para que ele, coberto pelo sangue, possa se apresentar diante de Deus. Então, sendo assim, irmãos, nós vemos a necessidade da expiação e a incapacidade humana de se apresentar diante de Deus por si só. Um teólogo antigo sempre andava com um livrinho. Era um livro que não tinha letras. Era chamado livro sem letras. Sabe o que tinha nesse livro? 3 páginas. Uma página preta, uma página vermelha
e uma página branca. E por onde ele andava com aquele livro. Quando ele olhava para a página preta, ele lembrava dele mesmo, das suas trevas, da sua escuridão, da sua incapacidade, da sua corrupção, do seu pecado, da sua total inabilidade para estar diante de Deus, da onde ele estava morto, cego, surdo, e ele meditava sobre quem ele era e tudo que ele era em si mesmo, olhando naquela página preta daquele livro. Então ele virava e tinha uma página vermelha. Nessa página ele meditava sobre o sangue de Cristo, sobre o poder do sacrifício da vida de Cristo entregue à morte, a vida do unigênito Filho de Deus, que tinha um poder infinito de lavar todos os pecados de todos os homens, de perdoar pecados, e como nenhum outro lavandeiro da terra, nos tornar brancos como a pura lã, mais alvos do que a neve. Este era o poder do sangue de Cristo. E aí ele olhava para a página em branco: agora limpa-me e me tornarei limpo como a neve. Purifica-me, me tornarei limpo como a neve. Então, irmãos, por que ele deveria se apresentar diante de Deus adequadamente? O texto diz: para que não morra. Porque eu aparecerei sobre o propiciatório, e nele deve haver o sangue, como nós vamos ver adiante. Então entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. E vai falar das vestes que ele tinha que estar diante de Deus. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho e cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Então ele se apresentava diante de Deus vestido adequadamente e com sacrifício nas mãos. E diz o texto: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado. Frise na sua Bíblia isso, irmãos, porque aqui nós temos um sacrifício bem peculiar. Esse sacrifício é composto de 2 animais. É um sacrifício só, mais 2 animais constituíam esse único sacrifício. E um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Nesse momento era assim, porque o sacerdote era igualmente como o povo pecador. O sumo sacerdote e seus filhos pecadores, iguais o povo, não é? Então ele tinha que fazer expiação por ele e por seus filhos. Também tomará ambos os bodes e porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário, como nós vamos tratar adiante. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Vai riscando na sua Bíblia aí. Por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. E agora vai repetir novamente, vai começar a detalhar o sacrifício de Arão por ele e por sua casa, que é o primeiro, o novilho. Arão fará chegar o novilho, aquele novilho do verso 3, da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e por sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados do incenso aromático.
bem moído, e trará para dentro do véu. Porá o incensário sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sob o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho, e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes com o dedo. O propiciatório, irmãos, é a tampa da arca da aliança. Aquela arca que era feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, e acima dela estava uma tampa, totalmente de ouro. Nessa tampa tinha 2 querubins, que cada um olhavam, um da direita para a esquerda e outro da esquerda para a direita, ambos olhando para baixo, para o centro do propiciatório. O Senhor disse: ali falarei contigo. Ali que ele falava com Moisés, e ali que deveria ser aspergido o sangue do novilho, como oferta pelo pecado, para remissão dos pecados, para cobrir os pecados. Diz o texto: tomará o sangue do novilho e aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue com o dedo. E detalhe, ele está todo de branco, todo de linho, e ele não respingava uma gota de sangue na sua roupa. Ele tinha que fazer de uma maneira a que aquele sangue simplesmente caísse em cima do propiciatório, não na sua roupa, não em qualquer outro lugar. E assim ele fazia expiação por ele e pela sua casa. Depois ele imolará o primeiro bode, aquele que foi tirado sorte para o Senhor, como oferta pelo pecado. Vá guardando essa palavra, irmão, essa expressão, como oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue, mesma coisa, para dentro do véu. E os irmãos sabem que o tabernáculo tinha 3 partes, aquela parte exterior chamada átrio, a segunda parte era o santo lugar, e mais adentro o santo dos santos. É nesse lugar que ele estava entrando, nesse dia, uma vez por ano, no 7º mês, no 10º dia do mês. Somente uma vez por ano, ele sozinho, não sem sangue, entrava nesse lugar, para fazer expiação por ele, por sua casa e também pelo povo. E diz: e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de ter feito expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação dos filhos de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, isso é, no santo lugar, e fará expiação por ele. Tomará o sangue do novilho e o sangue do bode, e porá sobre os chifres daquele altar, que não é mais o santo dos santos, mas o santo lugar. E sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre esse altar, e purificará e santificará as impurezas dos filhos de Israel. Acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão, porém, porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra desolada, e o homem soltará o bode no deserto.
Depois Arão virá à tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário e ali as deixará. Então aqui nós temos agora essa oferta em duas partes. Ambas são ofertas pelo pecado. Como é que a gente sabe que ela está em duas partes? E como a Bíblia é perfeita. Muitas vezes, irmãos, quando havia uma oferta expiatória, este mesmo animal que era sacrificado, que era o seu sangue derramado e aspergido sobre o altar, era sobre ele também que se colocava as mãos e se confessava os pecados. Só que nessa oferta aqui, como ela é uma única oferta em duas partes, um bode, ele é morto e o seu sangue é aspergido, e o outro bode, as mãos são colocadas sobre ele, e sobre ele é confessado todos os pecados do povo. Então esse bode é enviado para um lugar desolado, para longe, para o deserto. E o que isso tem a ver conosco? Segundo o texto de Hebreus, essas coisas são parábolas para a época presente, né? E Cristo Jesus é a realidade dessa coisa, desses sacrifícios. Os sacrifícios pelo pecado do seu povo. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores levou sobre si. E ele se deu como oferta pelo pecado. Ele aqui é tanto o ofertante como o sacrifício. Ele é o sumo sacerdote e o sacrifício é o dele mesmo. E todas essas coisas são a realidade de um único sacrifício, de uma única vez, como aconteceu na cruz do Calvário. Mas, por um lado, nós temos algo que é somente para a satisfação de Deus, que é esse bode que era lançado sorte para o Senhor como oferta pelo pecado. Então o filho morre em primeiro lugar para satisfazer as justas exigências de Deus. E por isso ele morre para pagar os nossos pecados, para riscar na nossa conta que havia diante de Deus por causa das nossas transgressões. E é isso que temos nessa realidade dessa primeira parte. Isso chama-se propiciação. Propiciar é torná-lo satisfeito, satisfazer. E o que devia Deus? Que devíamos nós a Deus? Devíamos pagar a conta dos nossos pecados. Mas nós éramos incapazes, como era Arão, como eram seus filhos, como eram todos os homens dessa terra. Por conta disso, Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Por conta disso, ele veio, tomou sobre si carne humana e viveu vida perfeita, sem pecado. Irmãos, não duvide, não podemos comparecer diante de Deus sem sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E um detalhe importante: os sangues de bodes e de touros não podiam tirar pecados. O que eles estavam fazendo é aguardando o tempo oportuno da reforma, quando Jesus mesmo viria e colocaria realidade às sombras, e pelo sacrifício de si mesmo nos remiria dos nossos pecados. Como diz o texto de Hebreus 9:22, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Amém, irmãos? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Os judeus entendiam isso muito bem. Os evangélicos dos nossos dias não fazem nem ideia, muitas vezes, do que isso significa. Ninguém poderia se apresentar diante de Deus sem sangue. E o que o sangue significa, irmãos? Será que é essa palavra mágica que alguns evangélicos usam nos nossos dias? O sangue de Jesus tem poder. Será que é isso? Não. O sangue significa a vida. A vida está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então o que significa o sangue?
um sacrifício de vida derramada na morte. E ninguém poderia estar diante de Deus sem isso. Então, era necessário um substituto. E expiação significa exatamente isso. Guarde bem no seu coração. Expiação significa substituição. Expiar significa substituir. Um sacrifício de substituição por causa do pecado. Por isso que havia o dia da expiação, onde aqueles 2 bodes levavam sobre si o pecado do povo. Um deles tinha esta parte do sacrifício, de satisfazer as justas exigências de Deus. E quando nós reconhecemos a página preta do livro, irmãos, então nós vamos entender que verdadeiramente nós precisamos disso, da página vermelha. Quando nós entendermos quem nós somos, nós não vamos nos apresentar diante de Deus como Nadab e Abiú. Nós não vamos nos apresentar sem sangue. Nós não vamos nos apresentar confiados em nós mesmos. Nós não vamos ousar oferecer qualquer coisa a Deus na nossa própria força. Nós vamos sempre lembrar das palavras de Deus a Arão: não entre para dentro do véu, diante do propiciatório que está a arca, para que não morra. Entrará no santuário com isto. Amém? E nós vamos lembrar que precisamos deste sangue que purifica pecados, desse sangue da nova aliança, desse sangue do qual todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram tipos e figuras e sombras. O sangue precioso de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula, que se ofereceu por nós para satisfazer aí as justas exigências da justiça de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Alguns pensam que nós tínhamos uma dívida com o diabo, outros pensam tantas loucuras sobre o que aconteceu na cruz, que a cruz só serve como uma influência para nos demonstrar o amor de Deus e fazê-lo amá-lo, ou que ela só serve como um exemplo para como você deve obedecer a Deus até a morte, ou como Deus governa o universo e como o mal tem que ter retribuição e a cruz expressa só isso, e tantas outras heresias equivocadas, coisas erradas, todas elas tirando o elemento da satisfação de Deus para que sejamos aceitos, de cumprir as justas exigências de Deus para que sejamos aceitos. Por que que Deus demonstraria a sua santidade em todos aqueles que se apresentarem diante dele? Porque ele é um Deus santo. Essa é a perspectiva dele mesmo. Essa é uma característica do seu próprio caráter. E ele não pode tolerar o mal. O mal é destruído diante dele. Se não estivermos cobertos, não poderemos estar diante dele. E uma das traduções da palavra expiação é cobertura. Estarmos cobertos. O sangue cobria os pecados. E é bem interessante, né, irmãos? Porque esse sangue cobria pecados. Porque ele só prefigurava o sangue do Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Que aniquilaria pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então nós estamos numa dispensação muito mais superior, sobre superiores promessas, numa superior aliança, não é? Então, lembre-se da página preta. Não podemos nos apresentar diante de Deus sem sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, somente confiados naquilo que Cristo fez, é que nós podemos nos apresentar diante de Deus. Mas tem um segundo bode aqui. É o bode emissário. Os irmãos sabem que esses 2 bodes eram apresentados juntos, diante da tenda da congregação.
e se lançava sorte sobre eles. E o bode que caía com a sorte pelo Senhor era o bode sacrificado, e o outro era amarrado uma fita escarlate nele, e ele ficava de frente para o povo, olhando para o povo, e a multidão olhando para ele, né? Interessante, né? O doutor Alfred Edersheim dizia que aparentemente parecia uma cena de Jesus diante de Pilatos, diante de todo o povo, né? Esse bode que alguns diziam que era sacrificado ao diabo, acredite se quiser, como se nós estivéssemos pagando algum sacrifício para o diabo, né? Esse bode era oferecido ambos a Deus. Ele era colocado diante do Senhor, e o nome dele, na verdade, poderia ser traduzido por inteiramente posto de lado, separado. Aquele que é inteiramente posto à parte. E essa é uma figura de Cristo, irmãos, em dois aspectos. Primeiro, irmãos, que se os irmãos lerem esse bode, era colocado as mãos sobre ele, e a imposição é uma coisa bem interessante, porque é uma identificação do ofertante com o sacrifício. Então, se colocava a mão sobre ele, e ele passava a tomar o lugar daquele que estava colocando a mão sobre ele, ou aquele que ele representava. E se colocava as duas mãos sobre ele, e se confessava todos os pecados dos filhos de Israel, todas as iniquidades, todas as transgressões, todos os pecados, e colocavam-se sobre a cabeça dele. Agora pense sobre isso, irmão. Sobre o nosso Senhor Jesus foi colocado todos os nossos pecados, e não somente os nossos pecados, mas os pecados do mundo inteiro, sobre ele. Pense em quantos pecados você sozinho até hoje já cometeu. Você consegue calcular, consegue fazer uma lista de todos os seus pecados da sua vida inteira? Se alguém pudesse passar um filme da sua vida aqui no telão no domingo à noite, o que você já pensou do seu marido, do seu melhor amigo, aquilo que você já desejou, fosse apresentado aqui. O que você, se alguém dissesse para você assim, domingo à noite nós vamos apresentar o seu DVD, Klaus, aqui atrás. O DVD da sua vida aqui atrás, dos seus pecados só até agora. Hã? Imagine você, irmão, que todos os pecados, de todos os remidos, de todas as eras destes homens, que aqui eram prefigurados só sobre esse animal, foram colocados sobre o Filho de Deus. Aí você entende a agonia do Getsêmani. Aí você entende a necessidade da cruz, a necessidade essencial da cruz. Aí você entende a agonia do Senhor, a angústia dele até a morte, da separação que estava por vir, porque ele seria colocado para longe, né? Num lugar desolado. Morreria fora dos limites da cidade. Assim como esse bode era colocado e ia andando até desaparecer no deserto, não é? Carregando sobre ele os pecados de todo o seu povo. Porque o sumo sacerdote botava suas mãos sobre ele e confessava todas as iniquidades, todas as transgressões, todos os pecados do povo. E ele era enviado para o deserto. Este era o bode expiatório. Esse era o bode que levava sobre si a expiação. Expiar é extinguir a culpa, retirar a pena. Aí você coloca assim, num papel, você coloca uma cruz, e nessa barra vertical você coloca propiciação, que essa palavra se aplica melhor
aquilo que Jesus fez diante de Deus. Jesus satisfez as justas exigências da ira de Deus. Mas na horizontal você coloca expiação, porque Ele levou para longe os nossos pecados. Ele extinguiu a culpa. Ele carregou para longe a pena. Aquilo que cairia sobre nós, caiu sobre Ele. Então, nessa dupla figura, nós temos o sacrifício do nosso Senhor Jesus, como identificado tantas vezes no Novo Testamento, como a realidade das coisas. Ele é aquele que definitivamente foi inteiramente posto à parte de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estão longe de mim as palavras da tua salvação? Por isso ele ora no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia, irmãos, o peso dos pecados que cairia sobre a sua alma santa, que nunca teve pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele era limpo, e todos os nossos pecados caíram sobre ele. Amém? E só para nós finalizarmos a leitura: depois Arão virá à tenda da congregação e despirá suas vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá, oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário levará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles e a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que queimar, lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. 29. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma. Isso pode ser traduzido por arrependimento, jejum. E nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, nem a peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote, no lugar de seu pai, fará expiação. Havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda, pela congregação e pelo altar, também o fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E repete: isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Voltando então para Hebreus, capítulo 9. Tendo a figura, nós lemos o verso 6. Então, ora, depois de tudo isto bem preparado, é a tenda, o tabernáculo, os utensílios, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Isso é para o sacrifício da manhã, para o sacrifício da tarde, no altar fora, mas para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, sozinho, o que, irmãos? Uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Verso 11: quando porém veio Cristo, como o quê? O nosso sumo sacerdote, dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, e aqui é o do seu corpo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação,
não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Aqui você já tem as duas figuras. Ele como ofertante, ele como oferta. Ele como sumo sacerdote, ele como sacrifício. Um sumo sacerdote maior que Arão, porque vive para sempre, né? Da ordem de Melquisedeque. E com um sacrifício muito maior, porque é o sacrifício do Filho de Deus, do eterno Filho de Deus. Nenhum de nós conseguiria suportar, irmãos, nem os nossos próprios pecados sobre nós. E esse, que era o Filho de Deus, suportou os pecados de todos os crentes sobre ele. E suportou sozinho. Pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Verso 14: o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Agora, na nova aliança, o que ele faz? Purifica as nossas consciências de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Essa é a superior aliança prometida através de Jeremias. E o capítulo 9 e 10 é um comentário desse texto de Jeremias, que está no capítulo 8, do verso 8 ao 13. A parte final ele vai repetir aqui, irmãos, logo mais. Mas a parte final é: e não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E esta parte: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e para com seus pecados jamais me lembrarei. Esse é o trabalho da expiação. Quando diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Pense isso sendo ouvido por um judeu hebreu, que por conta das perseguições e das aflições pensava em voltar atrás. Ele está falando: não tem mais como voltar atrás, porque Cristo já morreu uma única vez pelos pecados. E se já foi assim, não resta sacrifícios pelos pecados. Agora vamos um pouquinho no capítulo 10, para nós terminarmos. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas, nunca, jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Verso 4: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Que texto importante, irmãos. Todos os santos do Antigo Testamento estavam esperando o dia que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, viria. Todos os anos eles faziam simplesmente recordação de pecados. Todos os anos, no máximo que acontecia, era uma purificação exterior no que concerne à carne, mas nenhuma limpeza interior de consciência. Todos os anos eles repetiam, como se sinalizando na esperança de quando o Senhor Jesus viria e morreria uma única vez pelos pecados do seu povo. Todos os anos. E segue o texto dizendo: por isso, e veja, Jesus dizendo por boca de Davi no Salmo 40. Ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Este é o perfeito tabernáculo, não feito por mãos, não desta criação. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse:
Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem conforme a lei, que, como diz o nosso texto, são preceitos de serviço sagrado. Então acrescentou: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados. E frise na sua Bíblia, irmãos, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E repete: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Como esse versículo é importante. Risque ele na sua Bíblia, irmãos. Uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos os que estão sendo santificados. Veja que há dois movimentos aqui. Há uma única coisa feita de uma única só vez e que tem efeitos no passado, no presente e no futuro dos salvos. Mas aconteceu de uma única vez por todas. Porque os santos do Antigo Testamento esperavam esse dia. Porque eles estavam sob a paciência de Deus. Como diz Paulo em Romanos 3, 25. O mesmo tema, o mesmo assunto. Falando da redenção que há em Cristo Jesus. Diz o texto: a quem Deus propôs, aqui está a propiciação. A proposta de Deus. Como sacrifício de substituição no seu sangue, ou no sacrifício da sua vida, que é recebido mediante a fé. Diz o texto: para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Todos aqueles pecados estavam debaixo da paciência de Deus, aguardando o dia do sacrifício que era simbolizado em cada um deles, que era o sacrifício do seu Filho, para que, mediante esse único sacrifício pelos pecados, essa única oferta, Ele aperfeiçoasse para sempre todos os salvos do Antigo Testamento, nós, os que virão ainda a crer em Jesus Cristo, através dessa única oferta. Os irmãos percebem, irmão, importante? É o evento mais apoteótico do universo. É o evento principal do universo. Por isso que Paulo diz que ele pregava a Cristo e este crucificado. Porque este é o evento principal. Nós devemos ficar olhando aos pés da cruz para tudo o que ela significa. Se nós vamos olhar para o Antigo Testamento, nós vamos olhar para cada uma daquelas ofertas à luz do Calvário, à luz da cruz e aquilo que ele simboliza, para que nós possamos ver as riquezas desse sacrifício que de uma vez por todas foi oferecido. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, e repete a aliança de Jeremias: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escrevereis. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei
dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há mais oferta pelo pecado. Glória a Deus. Amém, irmãos? Foi extinta essa prática, porque ela foi realizada em Cristo Jesus. Ah, irmãos, e o que vem depois? Todos nós gostamos de ler esse texto, irmãos. Não é verdade? E nós podemos concluir com ele. O que vem depois? Tendo, pois, irmãos, agora, né? Que privilégio, irmãos, intrepidez, para poder entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Imagina quantas vezes a gente já leu isso aqui, irmãos. Né? Sem saber o preço que custou nós podermos ter acesso ao trono de Deus. E por nós esquecermos daquilo que custou a vida do Filho de Deus, nós muitas vezes não damos importância, né, do privilégio que nós recebemos por parte de Deus. Não custou nada para nós, mas custou tudo para o Filho de Deus. Nós temos acesso a Deus pelo sacrifício substitutivo do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e remiu os nossos pecados, dando a si mesmo como oferta pelo pecado. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, acheguemo-nos confiadamente. Amém, irmãos? Capítulo 53, Isaías, verso 10, diz assim: Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. É nesta vontade que nós estamos santificados. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo justificará a muitos, porque as suas iniquidades levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, como ovelha muda. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, irmãos? Que nós possamos compreender, primeiro, a nossa condição diante de Deus. Segundo, a nossa total incapacidade. Terceiro, o poder do sacrifício do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e para a nossa purificação. E possamos meditar sobre isso todos os dias na nossa vida e ver que privilégio é o lugar que nós ocupamos diante de Deus. Como diz Isaías 1,18: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a pura lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Os irmãos sabem que se nós ficarmos muito tempo diante da neve, ficamos todos cegos. Sabiam, irmãos? Por isso que quando você olha um alpinista, alguém que está só num ambiente que só tem aquela neve branca, ele tem que colocar um óculos, porque senão ele fica cego, né? E a Bíblia diz que por conta do sacrifício de Jesus, nós seremos mais limpos do que a neve, mais brancos do que a neve. Nós que éramos essa folha escura, depois de purificados e santificados por Ele, nos tornamos mais brancos do que a pura lã e mais alvos do que a neve. Esse é o precioso sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo.
simbolizado nesse bode emissário e nesse bode ao Senhor, como uma oferta pelos nossos pecados, como o dia da expiação. Amém, irmãos? Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em nós.